No começo do meu ministério, um dia um jovem, que hoje é professor ali no Erasto Gärtner, e eu estava trabalhando naquela época junto com os adolescentes, o jovem me perguntou assim: pastor, o senhor tem a vida abundante? E naquela época eu fiquei olhando para a minha alma, analisando e avaliando os meus sentimentos e as circunstâncias ao meu redor, e eu falei para ele assim: eu tenho, não com tanta segurança assim, que eu tenho hoje, mas a gente fica se perguntando: você tem a vida abundante? E gostaria que você nessa noite que saísse com uma certeza no seu coração, com uma confiança sobrenatural da vida abundante que Deus depositou aí no seu coração, na sua vida. Então prepare-se, porque essa noite vai ser uma noite especial, e eu oro que eu possa pregar a melhor mensagem da minha vida nessa noite. Amém? Vamos ler então o texto de João 10:10. Se você tem aí na sua Bíblia, abra ele ali na sua Bíblia. Eu gosto de... Nossa mente trabalha com fotografia, né? Com imagens. Então quando você abre na sua Bíblia ali, no seu aplicativo, você fotografa melhor. Se não, acompanha aqui esse texto, que é um texto bastante conhecido, e o Senhor Jesus nesse contexto está falando que Ele é o bom pastor, e o bom pastor entra pela porta. O ladrão, ele entra por meios escusos, ele procura manipular. O pastor, ele entra pela porta, e ele diz: eu sou o bom pastor. E aí ele diz no versículo 10, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nessa semana nós, como pastores aí que estamos em tempo integral, com o nosso tempo totalmente dedicado à igreja, nós tivemos um retiro de agenda. Tivemos um tempo gostoso lá com 100, 150 líderes, pastores, aí das mais variadas regiões, e todo dia nós estávamos ouvindo esse versículo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. Todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais. E algumas coisas se tornaram novas para mim nesse texto. Interessante que quando a gente lê esse texto, a gente sabe ler de cor, a nossa facilidade é de passar correndo e perder a profundidade. Quando a gente cita assim e não pensa, a gente fica superficial no texto, e eu quero hoje te convidar a mergulhar nesse texto e a meditar um pouquinho mais sobre esse texto, o que ele significa, o que ele quer trazer para nós. Então essa é uma declaração que o Senhor Jesus faz, ela é extraordinária, é fora do comum. E eu quero lhe convidar então a aprofundar-se nessa declaração. Ele faz aqui uma comparação. Normalmente o Senhor Jesus, você não vê um texto que ele faz uma comparação com o inimigo e o ministério dele. Porque o ministério dele é em supremacia, em grandeza, é muito superior, e a sua força não é comparável à força que ele tem. Mas para que a nossa alma compreenda algumas coisas, a nossa alma, como nós aprendemos, ela aprende por comparação. Eu preciso comparar para que eu tenha uma compreensão do assunto. Ele faz aqui uma comparação para que a gente entenda e a nossa alma consiga mergulhar nas coisas do Espírito. E ele fala então do primeiro, do ladrão. E o ladrão tem essas três características: roubar, matar e destruir. A palavra ladrão aqui é aquela palavra que a gente usa na cleptomania, né? A mania de roubar. E se você estuda essa palavra um pouquinho mais, ela significa um defraudador. Alguém que defrauda o outro. Isso quer dizer que esse alguém, ele se achega na sua vida e ele começa a ganhar confiança. Andando junto, ele vai ganhando confiança. E à medida que ele ganha confiança, ele vai tirando vantagem da sua pessoa para o bem-estar dela, para o próprio bem-estar dela. Isso é um ladrão. Não é só aquele que rouba as coisas, mas é aquele que se achega, ganha a tua confiança e depois tira vantagem para o ganho próprio. E ao analisar a atividade do ladrão, você consegue definir bem o propósito dele, que é trazer a destruição na vida de uma pessoa. Então o ladrão, ele quer o quê? Ganhar a sua confiança, para então conseguir roubar, matar e destruir a vida. E foi desde sempre assim.
Você lembra da história da serpente com Eva? Ela se achegou, foi conversando, conversa vai, foi ganhando confiança, ganhou confiança e se aproveitou dela. Ele quer roubar as características que você tem e que lhe pertencem, que são a vida, a paz, a alegria. O ladrão, ele vem e ele olha para você e quer subtrair de você estas coisas. Roubar significa apropriar-se do bem alheio. Matar significa abater ou assassinar. E destruir significa tornar inútil, causar miséria. E nisso é que o diabo pensa, e estas são as suas ações. E quando você identifica essas ações, você sabe que é o diabo que está em ação. E onde então você encontra a morte, onde você encontra o roubo, a destruição, a miséria, você percebe aí o governo das trevas. E o governo das trevas gosta de anunciar o que faz. Então você liga lá o noticiário e ele vai anunciar tudo o que ele está fazendo. Por enquanto parece que ainda ele está no controle da área da comunicação. Mas essa área da comunicação vai ser entregue aos filhos de Deus. E aí nós vamos começar a anunciar as coisas que Deus, o Espírito Santo, faz. E vamos ver que o agir dele é muito maior. Às vezes nós olhamos para as notícias, parece que o inferno está ganhando. E mal sabemos nós, ou mal estamos conscientes de que o Espírito Santo está fazendo uma obra muito superior à obra que o inimigo está fazendo ao nosso redor. Mas nós ficamos impressionados com essa obra, com esse agir do ladrão. E o Senhor Jesus, ele fala do seu propósito. E é uma declaração central do Evangelho quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode dar um glória a Deus? Diga assim comigo: eu recebo essa vida abundante. Ele fala aqui do propósito que ele veio ao mundo, e ele descreve o caos estabelecido pelo mal, e ele diz: eu vim para isso. Eu vim introduzir vida, e a vida abundante. A humanidade, ela está sendo roubada do que lhe é de direito. E o Senhor Jesus, ele veio restaurar, ou melhor, ele veio criar uma nova vida e manifestá-la para você e para mim. Que tipo de vida ele veio nos dar? E aí nós entramos numa limitação do nosso português. Quando fala vida, nós só temos uma palavra para descrever isso. Mas quando você entra na língua grega, que a Bíblia foi escrita, você encontra duas palavras. A palavra bio e a palavra zoe. A palavra bio é mais conhecida, né? Nós conhecemos quando falamos da biologia, o estudo da vida. É o estudo da vida natural, a vida criada, a vida que Deus criou. Soprou o fôlego e houve a vida. E o que não nos é comum é falar da vida zoe. Diga comigo, zoe. A vida zoe é a vida divina, ou muitas vezes traduzida na Bíblia como vida eterna. E esta é a vida eterna, quando Jesus fala lá na sua oração em João 17, que te conheçam a ti. Zoe é o estado de alguém que está cheio de vitalidade. Não é alguém que está sobrevivendo, mas é alguém que está cheio de vitalidade, de força, de ânimo, cheio da vida que pertence a Deus. A vida de Deus, ela é dada a nós, não é uma vida biológica, não é uma vida natural, não animal, é a vida não criada, é a vida pré-existente, eternamente existente. A vida do próprio Deus, o Senhor Jesus veio para dar essa própria vida de Deus para nós, o que não havia ainda na criação desse mundo. Não havia uma experiência como essa, que o Senhor Jesus está falando dessa vida zoe, que ele está dizendo: eu vim para dar a vida zoe, eu vim para dar a vida eterna, eu vim para dar a vida divina às pessoas. Isso não existia antes. A vida do próprio Deus. Zoe significa também absoluta plenitude de vida. Quando as pessoas na teologia estudam ao Senhor Jesus, eles têm uma luta para definir e para explicar isso.
Mas é assim. O Senhor Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele tinha 100% a vida natural, a vida biológica, e ele tinha 100% a vida zoe, a vida divina. Até tem um nome estranho para isso, que na teologia é usado quando se fala da união hipostática, a união da vida divina e da vida humana. Agora, em Cristo Jesus, você e eu temos em nós a vida humana, e em Cristo Jesus nos é concedida agora a vida divina, pois nos tornamos filhos de Deus. E isso significa que somos uma outra espécie de ser humano. Isso significa que somos incomuns, somos diferentes, somos extraordinários, porque nós temos a vida natural, mas nós também temos a vida divina, em Cristo Jesus se manifestando em nós. Temos acesso a coisas que ninguém tem acesso. A Bíblia é muito clara quando ela diz: você é uma nova criatura. Quer dizer, em seu espírito foi manifesto a vida divina. A própria natureza de Deus foi depositada na sua vida. Quando nós lemos ali naquele texto que nós facilmente decoramos, de 2 Coríntios 5,17, diz ali: se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. O novo aqui é um novo tipo, sem precedente, alguém incomum, não é conhecido ainda. E ao confessar com a minha boca a Jesus como Senhor da minha vida, diga assim: Jesus é o Senhor da minha vida, e crer no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz: eu sou salvo. Salvo do quê? Salvo para quê? Salvo da morte para a vida zoe. Quer dizer, eu recebi no meu espírito a vida de Deus e agora eu sou uma nova criatura. Eu vivo numa outra dimensão, de uma dimensão só natural, só da minha alma. Eu agora vivo uma dimensão espiritual. E agora tenho uma comunhão com Deus sobrenatural, fora do comum. O Senhor Jesus, quando Ele diz: eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância, Ele está dizendo que Ele acrescenta ao zoe algo que não precisava ser acrescentado, mas a mente generosa de Deus expressa isso assim. Ele acrescenta: você vai ter a vida divina e vai ter ela em abundância. Diga para mim: abundância. Abundância significa que o que excede, além da medida, além da necessidade, mais do que é necessário, algo muito mais do que tudo. Ter abundância é gastar à vontade, e ainda parece que fica aumentando, não diminui. Abundância é ter mais do que necessário, é usufruir de tudo e ainda ver que existe muito para ser conquistado. Quando Jesus nos salvou para a vida, Ele nos deu a vida em abundância, para você experimentar hoje ela, em amanhã mais, e amanhã mais, e amanhã mais, e você vive 70, 80, 100, 120 anos, e não consegue usufruir tudo que Ele tem para você, de tanta abundância que tem. Jesus diz assim: eu vim trazer isto para você. A vida zoe significa a vida de Cristo habitando em nós. Ele quer lhe dar isso, mas quer lhe dar abundantemente, mais do que você necessita, mais do que você pensa ou pode imaginar em experimentar na sua vida. Deus quer lhe dar, quer manifestar isso na sua vida. E por que o Senhor Jesus vem trazer o zoe, e o zoe em abundância? Porque Ele trouxe algo que não existia ainda sobre a face da terra. O homem, ele vivia somente no bios, na vida natural, que é a vida da alma. E Ele veio agora trazer a vida divina para se manifestar no ser humano. Primeiro em seu espírito, depois na sua alma e também no seu corpo. E além do seu corpo. Veja um pouquinho da criação do ser humano. A gente aprende isso ali na Fateme, mas eu gostaria de só trazer a lembrança e de convidar assim a você vir a Fateme e também meditar um pouquinho sobre isso. Veja na criação do ser humano. Nós lemos lá, acompanha aqui comigo se quiser anotar, Gênesis 2:7, acompanha aqui.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Deus criou o homem, então, e sopra nele e ele se torna então uma alma vivente. Quando nós vamos para o Novo Testamento, e nós falamos sobre isso há alguns meses atrás, numa mensagem, entramos mais a fundo nisso, aqui em Coríntios, ele diz assim, porque assim está escrito, o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. E o último Adão, falando de Jesus, porém ele é espírito vivificante, aquele que traz vida, a vida de Deus. Então, Paulo como apóstolo, ele que foi usado por Deus para escrever a teologia, o ensino todo do Novo Testamento, ele ensina isso, que o último Adão nos tornou em espírito vivificado, um espírito vivo, aquele que vivifica, que transmite vida. Adão, ele não era um espírito vivificado, ele era corpo e alma. E a parte espiritual de Adão, isso aqui foi para mim parece que se ouve, mas de repente quando se ouve parece que é novo. A parte espiritual de Adão era a vida que ele tinha com Deus no Éden. A vida de Deus no Éden era a parte que Adão experimentava espiritualmente, ele vivia na presença do Éden. Eu fiz aqui uma pequena ilustração. Quando Deus criou o mundo, ele fez todo o mundo, e ele estabeleceu uma região chamada Éden, mais ou menos nessa região ali. Você tem ali a Península Arábica, né? Aqui, como é que é o nome desse mar? Aqui é o Mar Índico, né? É isso? Você tem aí bem no centro ali a Índia, né? E mais à esquerda, ali na região da Mesopotâmia, foi colocado o Éden. E dentro do Éden, o que Deus planta ali? Ele planta um jardim. E dentro desse jardim ele coloca Adão. Onde Adão, ele era revestido com a glória de Deus. A glória de Deus se manifestava nele e ele usufruía ali como alma vivente esse ambiente da glória de Deus. Ele era, como falei, estavam vestidos com a glória de Deus, envolvidos nessa glória manifesta ali naquele jardim. Então o ladrão se chegou a eles, ganhou a confiança deles, e eles foram roubados. E perderam a cobertura dessa glória, e em suas vidas, e se olharam para si de repente e se viram nus. E assim eles foram lançados para fora da presença manifesta de Deus. E aí nós lemos em Romanos 5, acompanhe aqui comigo, anote aí, Romanos 5,12 e leia aqui comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você e eu, nós herdamos a morte, a culpa e a dívida com Deus por causa da desobediência de um homem. É justo você sofrer por causa da obediência de alguém outro? É justo ou não? Não é justo. E Deus também concordou que isso não é justo. O inimigo, ele levou o homem a praticar um ato de desobediência a Deus. Ele convenceu Adão e Eva que eles não precisavam obedecer 100% a Deus, eles podiam ser parciais nesta obediência a Deus. E um ato de desobediência nunca fica isolado numa pessoa. Sempre que eu decido desobedecer a Deus, não só eu sofro, mas as pessoas ao meu redor sofrem. Se um governante decide desobedecer a ordem de um país, toda a nação sofre. Você e eu sofremos por causa das decisões de lideranças que estão aí. Se um homem ou uma mulher decide adulterar, todos os que estão ao seu redor sofrem, especialmente aqueles mais fracos, que são os filhos. Toda decisão de desobediência tem consequência, não só para mim, mas para as pessoas ao meu redor. E assim foi com Adão. Ele desobedeceu um só ato de desobediência trouxe morte para toda a humanidade, e todos são declarados pecadores. Romanos 5,15, um pouquinho adiante, dito assim: todavia,
não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais, diga comigo, muito mais, eu sublinhei e grifei aqui, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom gratuito é o próprio Senhor Jesus, Ele é a pessoa, a própria pessoa, este dom gratuito. E muito mais a graça de Deus se torna abundante sobre todos nós. Se pela desobediência de um veio toda uma desgraça, agora pense no algo muito maior e muito mais intenso de bênção e de favor que pode vir sobre a humanidade por causa da obediência de um só, Cristo Jesus. Um pouquinho mais adiante ele diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então nós temos a escolha, ou ficar nessa linhagem, chamada linhagem do primeiro Adão, o do Adão, que desobedeceu a Deus e anda nesse caminho, e com ele vem a morte, a destruição, vem o matar, vem o roubar e destruir. Ou nós decidimos entrar no outro caminho, nós decidimos entrar debaixo da cobertura de Jesus. E agora, quando nós olhamos para essa comparação de toda a destruição que veio sobre a humanidade e que está aí sobre a humanidade, agora pense algo muito superior, muito mais intenso, muito mais forte, vindo sobre a sua vida, uma capacitação divina, vindo sobre a sua vida para você agora andar nesse caminho e experimentar a justiça de Deus. Veja como ele diz isso aí um pouquinho mais para trás, no versículo 17. Se pela obediência de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga comigo, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, ao ligar a TV, a gente vê toda a maldade que está por aí. Essas são as obras de Satanás. Quando você olha um pouquinho melhor e puxa para você, quando você percebe que o teu ânimo de vida não está mais ali, é a ação de quem? De um ladrão. Está te roubando a vitalidade, está te roubando a alegria da vida. Quando você olha para os seus sentimentos, e os seus sentimentos estão confusos, você pode perceber e ter o discernimento da ação do inimigo. Quando você olha para os seus pensamentos e você percebe pensamentos de autodestruição, pensamentos de chateação com outra pessoa, pensamentos ruins que querem destruir os outros, você já tem o discernimento de quem que está agindo. Quando nós ouvimos notícias e vem aquela ira de vingança querer destruir, você sabe de quem vem esse tipo de pensamento e sentimento. E ao olhar para o texto da palavra de Deus, ao perceber o mover do Espírito Santo, você vai perceber o quê? O agir dele com vitalidade, o agir dele na alegria, porque a alegria traz sempre a vitalidade junto consigo. Onde a alegria do Senhor é nossa, a alegria significa você estar energizado, com entendimento, com graça, com favor. Você tem o discernimento quando você percebe que há paz no seu coração. E você olha para o seu dia e abençoa ele, você tem o discernimento do agir do Espírito Santo. E como se diz, nesse 1 palmo quadrado que está aqui, você discerne o campo de batalha em sua vida. Quando você olha para a sua frente e só vê desgraça, peça para o Espírito Santo abrir os olhos do seu entendimento, para que você possa ver como Deus vê. É com a mente que se enxerga. Aprendi outra coisa, para que servem os olhos? Os olhos são apenas uma estrutura para captar uma imagem e fazer ela o quê? No seu cérebro ela se torna uma imagem. Não são os olhos que veem, são a sua mente que vê. É lá dentro que você vê. Os olhos é apenas uma estrutura que você tem de decodificação para o seu cérebro.
Então nós temos olhos na nossa mente. É com a mente que se vê. E quando eu olho para as Escrituras, eu preciso olhar com a mente de Deus. Eu preciso olhar com os olhos de Deus e ter os olhos do meu coração iluminados para que eu possa enxergar como Deus enxerga. Tenha discernimento como Deus tem discernimento das coisas. Imagine o que Jesus pode fazer, você tendo a vida divina dentro de você. Imagine o que podemos fazer sobre a face da terra, com o poder de Deus operando na nossa vida, como operava na vida de Jesus. Imagine se o diabo está conseguindo fazer tanta destruição, o quanto de bem você pode fazer, tendo a vida de Deus dentro de você. O Senhor Jesus, Ele diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus descreve aqui o propósito de vida mais uma vez. Eu vim trazer o Zoe, eu vim trazer a vida divina, natural em Deus. E ao saber disso, você deve se sentir energizado. Você tem a vida incomum que está armazenada dentro de você, no seu espírito, mais excelente, extraordinário. Você tem o Zoe habitando no seu espírito, a vida do próprio Deus, a vida eterna se manifestando dentro de você. Nós, como mais velhos, nós temos toda uma experiência de vida, e quando a gente escuta essas coisas, as nossas engrenagens elas começam a funcionar, né? E fica lá, será que é assim? Será que não é? Mas a minha experiência de vida, mais o que eu tenho visto, mais o que será que é isso mesmo que a vida está falando? Será que esse microfone vai me ajudar? Não vai? Eu vou pegar esse aqui agora, vou na corda mesmo. Os jovens, eles podem chegar mais longe do que os pais chegaram. Esses dias eu estava sentando junto com o Manuel e a Fran, conversando com eles sobre fazer doutorado. Fiquei ouvindo eles, Wilson do céu. Será que eu vou fazer isso ou não? Meu pai passou pelo 3º ano só. E a alegria dele era investir na minha vida para que eu pudesse alcançar mais do que ele. O coração de um pai é assim. Você pode construir o que os seus pais não construíram pensando nos jovens. Você pode experimentar mais rápido, mais intensamente o que Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem estabelecido em Cristo Jesus uma vida extraordinária para você. É somente crer na palavra de Deus e assumir a identidade como você é em Cristo Jesus. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade na Polícia Militar visitar a troca de comando do coronel dali. E agora no mês de janeiro eu tive a oportunidade de ir aqui no Exército do quartel, no quartel aqui embaixo, no 5º GACAP, e ver de novo uma troca de coronéis, de comando. E da mesma forma como eu vi lá, eu vi aqui um coronel entregando o comando, e o outro coronel dizendo ao bom e alto tom, sem microfone, mas para que todo o quartel ouvisse, eu assumo o comando do quartel, daí ele cita essa questão. E há um dia de chegar na sua e na minha vida, de dizer, eu assumo a minha identidade em Cristo Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu assumo a minha posição em Cristo Jesus. Não é não ficar no nhenhenhé, às vezes assim, às vezes sim, às vezes não. Não, eu assumo o posicionamento que a palavra de Deus me garante que eu posso ter. Nada pode lhe vencer quando você entende que você não é apenas uma criação, mas você é filho de Deus, adotado por Ele, e você tem a marca do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, você é uma nova criação, a vida divina habita abundantemente na sua vida. Creia na palavra de Deus e receba. Eu digo, eu recebo isso na minha vida. Agora vai? Vamos pegar esse aqui. Fica desse de reserva de novo. Nada pode lhe vencer, impedir você de desfrutar a vida abundante de Deus. Só você mesmo pode se auto-boicotar, dando ouvidos às trevas, deixando-lhe roubar a promessa.
por meio da preocupação com o dinheiro, pega ali a parábola do semeador, e você vê os 3 impedimentos, né? Primeiro você ouve a promessa, é meu. Qualquer coisinha que acontece, já lhe é roubado a promessa. Já esquece ela. O inimigo vem e rouba, como um passarinho vem e rouba um pensamento. Ou você crê, recebe com alegria, daí vem uma dificuldadezinha. Um problema no estacionamento, ou um problema dentro de casa, uma pequena limitação sua emocional, e você já perde a promessa. Ou você enfrenta uma dificuldade financeira e já acha que Deus não existe mais. Mas se você é o quarto solo, você recebe, rumina, ora, luta com o texto, trabalha com ele e vai desenvolvendo a sua fé e permite que essa palavra, como nós vimos, ela seja incubada dentro de você, que você receba no seu útero espiritual e permita que essa fé cresça dentro de você. Se você acolher a palavra de Deus com mansidão, como diz Tiago, e crer nela, converter o seu falar de acordo com a palavra de Deus, nada lhe será impossível. Repita assim comigo: existe uma vida mais alta a ser vivida. Jesus colocou a vida abundante à minha disposição, e eu vou vivê-la. Você crê isso? O que é a vida abundante? É uma vida com propósito, uma vida com poder e uma vida com abundância. Uma vida com propósito é uma vida intencional. Você tem o controle da sua vida, você decide as suas intenções e ações. Não são as suas emoções que lhe definem, mas é a sua fé, a sua liberdade de escolha que define as suas emoções. Você não fala conforme as emoções, mas você fala conforme você crê. Eu criei, por isso eu falei. Uma vida com propósito é não só viver a vida, mas viver e andá-la no Espírito. Uma vida com propósito é se apresentar a Deus, como nós vimos esses dias, no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu entendi uma coisa, que Deus fez por mim, me deu essa vida. A minha primeira atitude é sacrificar-me a Ele. É me oferecer totalmente a Ele, é me render totalmente a Ele, é viver uma vida totalmente consagrada, entregue a Ele. Uma vida com poder é uma vida com energia e determinação. Uma vida com poder é estar focado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É captá-la, entendê-la e vivê-la. Uma vida com poder é se mover com fé, com esperança e com amor. Uma vida com poder é entender aquilo que nós já conversamos nesse ano sobre o ano do jubileu e viver intensamente isso, viver a fé na palavra de Deus, viver com esperança no equilíbrio que a esperança traz e viver com amor, se entregando. Uma vida com abundância é uma vida que vive a vontade de Deus. E aqui tem algo interessante que eu gostaria de aprender esse ano. A nossa oração normalmente é baseada numa necessidade que temos. E a vida natural pede isso. Eu tenho uma necessidade, eu vou orar a Deus para pedir que Ele supra a minha necessidade. E às vezes fico até constrangido. O pastor Carlos estava indo com a família lá na igreja em São José dos Pinhais, levando ali os familiares para participar lá. Estava compartilhando isso comigo antes do culto, e daí fui escrever para ele: Deus abençoe. Não, mas Deus já abençoou ele, por que vou declarar mais uma coisa redundante nisso? Eu vou declarar sobre ele: o Senhor é contigo e está te usando poderosamente. O Senhor Jesus está te usando poderosamente. A bênção, ela repousa sobre a sua vida, e andar debaixo dessa abundância, eu preciso aprender a orar a partir da abundância que eu tenho em Deus. Você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual, já está depositado ao seu favor. Agora a sua oração é distinta, não é para pedir alguma coisa naquilo que você não tem, você já tem, já é seu. E quando você pede que já é seu, você pede diferente. Por exemplo, o Senhor Jesus é o meu pastor.
e nada me faltará. Que falta que eu tenho? O que você tem? Tem a Ele. Tendo a Ele, você tem tudo. A partir da vida abundante, você começa a orar baseado em o que você é e não em o que você necessita. Você ora baseado em quem você é. Você é um filho de Deus. Se é filho, é herdeiro. Romanos 8, para concluir, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Para ser filho, eu preciso ser gerado do Pai. Ou eu preciso ser adotado por Ele. O Senhor Jesus foi gerado pelo Pai. E por intermédio de Jesus, nós somos agora todo aquele que recebe Jesus como Senhor na sua vida. Ele recebe o direito de adoção. Ele recebe o direito de ser filho. E o direito de ser filho é receber a vida abundante na sua vida. Você não nasce da carne, como um corpo físico, mas você nasce do Espírito. Você recebe a vida de Deus na sua vida. Essa é a sua herança. Está depositado aí na sua vida. Já está tudo depositado aí na sua vida. Qual é que é a nossa grande luta? É que a gente é tão acostumado a ser uma alma vivente, que a gente vive pela alma. O que a alma faz? A alma sente, a alma pensa, a alma tem desejos. A gente está tão acostumado a viver pela alma, que a gente fala pela alma, a gente pensa pela alma, a gente deseja pela alma. E a gente está tão acostumado que o nosso corpo quer ditar as regras do que ele quer, que a alma vive para satisfazer o corpo, e o corpo quer satisfazer a alma. A gente está tão acostumado a isso. Quando a gente recebe a Jesus como Senhor na nossa vida, a gente percebe a nova vida manifestando em nós. A gente sabe da paz que a gente tem. E a vida que está incubada dentro de nós, a gente tem dificuldade de fazer ela vir à tona. Porque a gente não quer negar a alma. Negar no sentido assim, a gente não quer abrir mão da alma, dos desejos dela. A alma quer dominar, ela quer estar segura, ela quer saber as regrinhas que ela precisa cumprir para que ela tenha essa vida. E a alma ela precisa entrar no descanso. Quando começa a andar no Espírito, a minha alma encontra a paz. Ela encontra o descanso que ela precisa. E esse desafio que quero te convidar nesse ano, no ano do jubileu, é você não só viver no Espírito, ter a vida espiritual manifesta dentro de você, como filho de Deus, como filha de Deus, mas agora também a andar no Espírito, a pensar no Espírito, a olhar como o Espírito olha, a desejar como o Espírito deseja, a ser uma pessoa espiritual. Que diz a alma, calma aí, alma, que nem Davi falava com a sua alma. Alma, calma, você já vai ficar saciada, já vai receber o teu espaço. Você está um pouquinho ansiosa. A palavra que eu tenho é uma palavra de fé, eu recebi ela no meu espírito. E a alma, no tempo certo, você vai ver essa palavra se cumprir. Então calma aí, alma. Você não vai me dominar não, alma. É o Espírito que está me dominando. Eu vou ser guiado pelo Espírito. Os filhos de Deus, eles são guiados, conduzidos pelo Espírito Santo na maneira como pensam, na maneira como falam, na maneira como tomam suas decisões. Eu quero te convidar a isso nesse ano. A você tomar uma decisão. Eu vou ser uma pessoa espiritual. Esse ano eu quero mergulhar nisso e entender isso 100%, porque eu recebi a vida divina. A vida divina, ela está aí, toda ela prontinha, como uma semente plantada no seu espírito, esperando para florescer, esperando para crescer, esperando para ter espaço.
Mas as coisas do Espírito, elas são distintas. A alma, você não consegue dominá-la pela alma. A alma precisa se entregar a ela, se apresentar. Aí entra naquele texto que nós conversamos esses dias, Romanos 12. Preciso me apresentar em sacrifício e consagrar a Deus todo o meu corpo. E o segundo passo que ele pede é a renovação da mente. A minha mente, que é o lugar que eu vou perceber e aprender a diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus, ela precisa ser iluminada. Ela precisa receber a revelação de Deus, um conhecimento que vai além do natural. E isso é seu também. Você tem acesso a um conhecimento sobrenatural à palavra de Deus. E a palavra de Deus, a gente aprende que ela é como um martelo. Um martelo para quê? Como nós estávamos conversando já esses dias. É um martelo que você pega e bate na tua alma, vai batendo nela, vai ajustando, você vai talhando a tua alma com a palavra de Deus. E a sua alma precisa ouvir, ler, meditar. A sua alma precisa ser talhada, trabalhada em cada sentimento, em cada pensamento, para que ela se ajuste naquilo que Deus tem preparado para você. Que é a vida abundante, a vida extraordinária. Jesus diz, eu vim para que você tenha vida. A vida de Deus se manifestando na sua vida, imagine só. Aquilo que não era, que ninguém antes de Jesus tinha experimentado, agora depois de Jesus se pode experimentar. E isso não dá no natural, não é por obras, não é pelo esforço humano, é pela fé. O justo, ele vive pela fé. E quando eu digo, eu creio, eu recebo isso na minha vida, essa palavra se torna realidade na sua vida. E o primeiro passo que a palavra de Deus diz é, eu receber a Jesus como o Senhor da minha vida. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Você que quer receber a Jesus como o Senhor da sua vida, peço que a igreja toda, mas que você em especial feche seus olhos e coloque seu coração em Deus. Jesus veio para que você tenha vida divina e você tenha ela em abundância. E o que o seu Pai Celeste espera é que você creia no seu Filho Jesus. Creia que Ele morreu por você e creia que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Somente isso é esperado. De crer em Jesus e declará-lo como o Senhor da sua vida. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Eu vou convidar a igreja toda para fazer essa oração. Peço que você faça com força, com entendimento, com desejo do seu coração, dizendo assim: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me ama e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim na cruz. Obrigado que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. E eu confesso a Jesus como Senhor da minha vida. E eu creio em meu coração que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado por me libertar e me curar de toda a opressão, de toda a manifestação das trevas. Enche o meu coração com a sua vida, com o seu amor, com a sua paz. E eu quero lhe servir todos os dias da minha vida. Amém.